ZS Cidade. Apoio Ambev, Escritório de Advocacia Busnello, Clube Aquático Tiaraju, Grupo Elementar, Geral Autopinturas Nazi, Grupo Ortiz, Guia Fácil, Hospital de Clínicas Ijuí, Transportes Rorato, Hotel Veracruz, Sistemas Hidráulicos JR, Miquelon Advogados, Pedreira Paim, Pasquale Serviços Contábeis, Beia Turismo Agência de Viagens e Prevenitec Engenharia contra Incêndio. Olá, boa tarde a vocês. Estamos de volta por aqui no nosso programa ZS Cidade, aqui no nosso canal, trazendo as principais informações para você que está nos acompanhando. Começando mais uma semana, por aqui nós estamos então destacando todas as informações para você que se liga aqui no nosso canal. E nós vamos trazendo informações hoje falando sobre um assunto muito importante, né? Que começar falando por esse, que é um assunto tão relacionado à parte do Simples, né, imposto aí, que nós teremos então algumas alterações, e estou recebendo hoje aqui então o Ayrton Moura, aquele que é coordenador de cadastro e tributos da Prefeitura de Juí, da Secretaria Municipal da Fazenda, para fazer este alerta, né, e até nos esclarecer o que muda com relação a este comunicado, essa informação, já que em Juí nós temos aí 498 empresas normais e 482 MEIs, né, que serão excluídos a partir de 1º de janeiro de 2025, se não se regularizarem. O Ayrton está conosco para falar sobre essa regularização, que na verdade se deve. Tudo bem, Ayrton? Boa tarde. Bom, boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui prestando informações. Bom, o que na verdade é este alerta que se deve, Ayrton, com relação a estas alterações que serão propostas, então, com relação às microempresas individuais, né, para todos esses empresários que estão enquadrados nesse sistema. Isso aí é a partir de uma resolução, né, do comunicado do Conselho Gestor do Simples Nacional. Então, todo ano eles fazem esse, digamos, pente fino, né, naqueles devedores do Simples Nacional. Então, inicialmente, eles emitem um comunicado, né, aos devedores, né, de que eles têm prazo para regularizar a sua situação. O Simples Nacional permite, né, que eles façam um parcelamento desta dívida, né, e regulariza a situação permanecendo no Simples Nacional. Também, na mesma situação, estão os microempreendedores individuais, que também estão com notificação. Então, os almistas estão por volta de 1.876.000 contribuintes, devedores, 1.121.000 que são MEI, microempreendedores, e 754.000 que são microempresas ou empresas de pequeno porte do Simples Nacional, que são devedores do Simples Nacional. Sim. Bom, nesse sentido, com relação a esta alteração, o que eles devem fazer, qual a regularização que eles devem fazer, então, para não serem excluídos, Ayrton? Eles devem acessar, né, o portal do Simples Nacional. Quem é microempresa, tem uma empresa de pequeno porte, pode se dirigir ao seu contador, né, solicitar ao seu contador que faça essa regularização, que faça a solicitação lá do parcelamento, a regularização no Simples Nacional. Então, quem se regularizar, acredito que até janeiro, possivelmente até o final de janeiro, tenha prazo para fazer essa regularização. A partir dali, aqueles que não fizeram a regularização estão automaticamente excluídos do Simples Nacional. E as consequências, né, Zalmir, é o seguinte: por exemplo, quem é MEI, microempreendedor individual, ele deixa de ter essa condição, né, e ele não será excluído, né, não poderá mais contribuir, né, para o regime de MEI,
e caso ele quiser, né, continuar no Simples Nacional, ele passará a ser empresa de pequeno porte, aí terá uma tributação maior. O MEI tem uma tributação bem menor do que a empresa normal. E também essa empresa, microempreendedor e também empresa de pequeno porte, ele será excluído e também, consequentemente, terá uma tributação maior. Sendo empresa do Simples Nacional, tem uma tributação menor e possivelmente ele será excluído e terá tributação como empresa do regime geral, que quem é da área contábil sabe que a tributação é muito grande em cima dessas empresas. Bom, então é importante que todos, e mesmo ficando em dúvida com relação a isso, procure seu contador, seu responsável por isso, para saber essa necessidade, enfim, de atualizar e como fazer, né? Exatamente. Até olhando esses dados, até fiquei um pouco, digamos, preocupado, né? 1.121.000 MEI. O que quer dizer isso aí? Né? A gente fica pensando, será que esses MEI conseguiram, digamos, ter um emprego com carteira assinada, ou eles estão passando por uma dificuldade que não conseguem nem pagar aquele pouco, né? Que, se não me engano, é R$65 que eles pagam, INSS mais o ISS. Será que eles não estão conseguindo nem pagar isso? Então, essa é uma preocupação que a gente não sabe o que está acontecendo com esse pessoal aí. Sim, tá certo, muito bem. Bom, e aqui, né, são 498 empresas normais e 482 MEIs que existem em Juí, né? Exatamente, que estão dentro dessa relação. Nós recebemos uma relação, né, das empresas que estão nessa situação, e daí a gente mapeou, e esse número aí é as empresas de Ijuí, somente as de Ijuí. Certo, muito bem. Então, como disse, qualquer dúvida, procurem seu contador para ter todas essas informações e saber se há realmente essa necessidade, né? Importante esse alerta aí até o final do ano, em princípio, né, Ayrton? Exatamente. A gente acredita que vá até o dia 31 de janeiro, mas possivelmente a gente vai em busca dessas informações, né? E procure seu contador, como tu falou, né? Procure seu contador ou um contador, que ele saberá, ou também pode procurar até nós na prefeitura lá, que a gente vai se aprofundar mais nessa legislação, né? Nesse comunicado, para dar uma informação mais correta ao contribuinte. Ok, bom, vamos falar no outro assunto, que é com relação também ao IPTU, né? Porque nessa terça-feira teremos o vencimento de mais uma parcela, é isso, Ayrton? Exatamente, nessa terça-feira vencerá a 8ª parcela daquele contribuinte que optou pagar de forma parcelada. Então, quem quiser ficar em dia com a prefeitura, pague até essa terça-feira. Caso ele não pague, né, incidirá multa de 2% e mais 1% de juro. Então, ele procure, se conseguir, pagar para ficar em dia com o município. Essa parcela é de número? A parcela de número 8. São 9 parcelas, né? A de número 8 vence agora em outubro e a 9ª parcela vence em novembro, dia 16 de novembro. Sim. Como é que está essa situação toda? Não se tem com relação aos números, quanto se vai pagando mais no final do ano, como é que é feito esse balanço aí? Na realidade, a gente todo mês a gente tem um controle lá. A arrecadação está dentro daquela previsão que nós tínhamos, daquilo que tem acontecido todos os anos, né? Então, o contribuinte tem procurado pagar, ficar em dia, e também em dezembro, com o 13º, muitos contribuintes também têm procurado a prefeitura para regularizar a sua situação, até porque, se ele deixar esse débito para ir para a dívida ativa, digamos, vencer, passar o início do ano que vem, ele será inscrito em dívida ativa e, consequentemente, terá também um pouquinho mais de acréscimo, que é a correção monetária que é aplicada em cima desse valor. Ele terá mais um acréscimo. Então, aquele contribuinte que procurar e quiser acertar, tem até o dia 28 de dezembro para fazer esse acerto junto à prefeitura. Quanto por cento dá essa inadimplência aí por ano?
Ele fica por volta entre 18%, 16%, 18%, então ele varia um pouco, mas ele tem se mantido estável, né, no decorrer desses últimos anos, né? Então, geralmente é por volta desse índice aí que o índice de inadimplência. A previsão da arrecadação com o IPTU e a taxa do lixo chega a quanto? Nós, se não me engano, seria por volta de 35 milhões entre IPTU e taxa de coleta de lixo. Seria 26 de IPTU e uns 9 milhões de taxa de coleta de lixo. Certo, muito bem. Outra situação também, Ayrton, com relação àqueles que têm direito à isenção, de que forma que também está essa situação toda? Nós estamos fazendo o recadastramento desses contribuintes que têm direito à isenção de IPTU. São aqueles contribuintes que são aposentados, pensionistas, né, que têm um único imóvel, né? Então é uma lei, né, que nós temos, e essa lei tem alguns critérios. Não é todo mundo que seja aposentado que tem direito. Tem alguns critérios. Tem que ser aposentado, tem que ter um único imóvel. O salário, a renda máxima seria 2,5 salários mínimos, né? Também tem aquele contribuinte que é portador de necessidade especial ou doença grave. São várias doenças ali que são reconhecidas pela Receita Federal para isenção do imposto de renda. E também tem outros critérios que também é a renda, o valor venal do imóvel é outro critério. Então são vários indicadores lá que influem, né? Tu tem direito, mas tem alguns critérios que vão te limitar. Então, o contribuinte, se ele é aposentado ou pensionista, ele se dirige até a prefeitura, né, verifique, né, se ele tem direito. O pessoal lá no balcão já sabe como proceder. Se tiver direito, a gente faz um protocolo para ele, feita a análise e possivelmente será deferido. E aqueles que forem, porventura, indeferidos, o ano que vem ele vai receber o carnê com o pagamento total do seu imposto. Quer dizer, agora é o prazo para fazer esse encaminhamento para o ano que vem. Isso, exatamente. A gente faz esse cadastramento, né? Porque é até novembro, né? Falando isso, o prazo é dia 30 de novembro, porque nós temos que calcular esse IPTU. Então, quando faz o cálculo do IPTU, ele já registra essa isenção. Então, ele já vai sair o carnê lá com a isenção, não vai cobrar o imposto do contribuinte. Então, por isso que a gente faz a solicitação, que tem que ser feito até dia 30 de novembro, que nós temos que lançar isso aí no sistema, tem que registrar no sistema, para que o sistema, na hora de fazer o cálculo, já não calcule esse imposto do contribuinte. Certo. Bom, em torno de quantos hoje tem isentos do IPTU? Ele passa de 1.860, por volta de 1.900 contribuintes. Cada ano ele aumenta um pouco, porque mais contribuintes no decorrer do ano vão se aposentando, né? E, consequentemente, vai aumentando o número de contribuintes, né? Mas é por volta de 1.870, 1.900 contribuintes. Acredito que vai chegar esse ano por volta de 1.900 contribuintes. Isso do total de quantos contribuintes do município? Nós temos por volta de 39 mil contribuintes, né? Isso daí seria esses 1.900 que teriam direito à isenção. Certo. Bom, chegando quase o final do ano também, né? Se faz sempre aquela projeção para o próximo ano. De que forma que é feito também isso com relação a reajuste, né? Para o ano seguinte? Ele está previsto na lei, no próprio Código Tributário, né? A gente tem são 4 indicadores: o INPC, INCC, tem o do IPC e o outro não me recordo. São 4 indicadores. Sim, então certo. A gente pega esses indicadores, né, e exclui o maior indicador e o menor, e fica com os dois medianos, né? E desses dois a gente faz uma média. É um pouquinho complicado o cálculo. Sim. Mas é isso, até para não acontecer o que aconteceu em anos anteriores aí, que nós tivemos o INPC, não, o IGPM é outro indicador. O IGPM teve um determinado ano aí que deu um salto horrível,
ia dar 28%, 29% de aumento de IPTU, sendo que nós estávamos com inflação, de certa forma, controlada, tá? 6%, 7%. Então, nós tivemos que alterar a legislação, e a forma mais justa que a gente achou na época foi essa, de fazer uma média, nem para cima e nem para baixo. Então, se aplica uma média, né? Então, esse é uma forma de cálculo. É complicado, claro, muitas vezes de explicar, mas acredito que seja uma forma mais justa de chegar a esse número do valor do aumento. Bom, quando se fala também de IPTU e taxa de coleta de lixo, né? Muitas vezes as pessoas não sabem por que funciona isso, como que é, enfim, até porque é uma empresa terceirizada que realiza esse trabalho, de que maneira, por que a taxa é esta aí, Ayrton? Essa taxa, né, é para cobrir os custos, né, desse recolhimento e também do transporte desse lixo. Então, a maioria da população sabe que esse lixo é recolhido e é levado a Giruá. Tem um lixão lá, então tem esse custo, né, dos caminhões recolherem e levar esse lixo lá. Apesar de que esse lixo muitas vezes ele é reciclado, né, ele é alocado num determinado local aqui da cidade, e ele é reciclado, aquilo que dá para ser reciclado se retira, e o restante é encaminhado lá para Giruá. Isso aí tem um custo, e é um custo alto, né? Já o IPTU, né, eu digo assim, um dos impostos de mais aplicação mais rápida que existe por parte da prefeitura, porque a gente recolhe o imposto hoje e amanhã o prefeito já pode aplicar. E mesmo assim, ele é obrigado, o prefeito é obrigado, por lei, a aplicar 25% na educação e 20% na saúde. E os outros 55% é de livre aplicação. Ele pode utilizar para custear a máquina pública, para comprar óleo, para comprar, digamos, uma patrola, para pagar a própria folha de pagamento, mas 25% é obrigado ele a investir na educação e 20% na saúde. É importante isso, porque é um recurso que tem esse encaminhamento direto para isso, né? Não pode colocar em outros setores esse percentual, então, né? Exatamente, apesar de que, digamos, todos os impostos que é recolhido, por exemplo, o ICMS, quando vem o retorno, também é assim. O Fundo de Participação dos Municípios também é assim. Mas a gente se refere que, digamos, os outros, ele demora um pouquinho mais para, digamos, retornar ao município. Por exemplo, ICMS, digamos, as empresas pagam o seu ICMS, demora 10, 15 dias para retornar. Por exemplo, o Simples Nacional, como você estava falando antes. O Simples Nacional também demora por volta de 10 dias até que retorne esse valor aos cofres do município, né? Então, por isso que o IPTU entrou hoje, amanhã, digamos, se o prefeito precisar, né? Apesar que a situação da prefeitura é boa, né? Mas se porventura ele precisasse do dinheiro, amanhã já podia aplicar esse dinheiro. Dificilmente acontece isso, como você disse, a situação é boa, a situação financeira, então dificilmente acontece isso de necessitar com urgência, digamos, esse investimento, né? Exatamente. A gente sabe que tem outros municípios aí que não estão em situação como Ijuí está. Claro. E muitas vezes o prefeito tá lá contando os trocadilhos com os outros, né? Chegou no dia seguinte, vão pagar os Almir, vão pagar o Ayrton, vão pagar o João, vão pagar o Pedro. Então a gente sabe que tem outros municípios aí que a situação é complicada, mas em Juí é bem administrada, a situação financeira do município é excelente. Que bom. Tá certo, Ayrton. Obrigado por estar aqui conosco, falando um pouco então sobre esses trabalhos aí da Secretaria da Fazenda, através da Coordenadoria de Cadastros, né, e Tributos, que é importante esses pontos e alertas aí para toda a população, né, estar por dentro, e também qualquer dúvida pode procurar lá o setor, o mesmo seu responsável que faz esse acompanhamento legal quanto a essa parte dos MEIs, né, que você frisou, né? Exatamente, a gente está à disposição. Se o contribuinte tiver alguma dúvida, né, ele pode se dirigir à prefeitura, lá a gente consegue verificar se ele está inadimplente, né, com a Receita Federal, e se ele tiver que fazer um acerto, a gente consegue dar pelo menos um encaminhamento para ele, como ele pode fazer para
regularizar a situação, assim como também os aposentados e pensionistas lá se dirigem até a prefeitura, que a gente consegue dar maiores informações. Ok, obrigado então. Assim nós conversamos com Ayrton Moura, coordenador de cadastro e tributos da Secretaria Municipal da Fazenda aqui de Ijuí. Assim nós encerramos o nosso programa de hoje. Obrigado a todos que nos acompanharam.